Boa noite, muita paz. Que Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, nos ampare, nos abençoe. E a gente continua os nossos estudos, fazendo as nossas reflexões sobre a estrutura do nosso ser. No estudo passado, nós chegamos aqui, no quaternário inferior. Ou seja, nós analisamos a estrutura do ser que atravessa os processos da evolução e do crescimento. Uma das coisas que nós mencionamos com relação ao quaternário inferior é que esse quaternário ele vai sendo formalizado pelas vibrações mentais do espírito e do corpo mental. E aí, impulsionado por essas vibrações evolutivas que fazem com que o ser se expanda e evolua, ele vai formalizando todos os seus corpos que compõem então esse quaternário. Esse quaternário, ele transfigura-se, ou seja, esse quaternário, ele mantém algumas de suas propriedades a cada reencarnação e outras propriedades não, ele vai desvanecendo elas. Como é, por exemplo, o caso do corpo físico, ou seja, o corpo denso. Esse corpo físico, esse corpo denso, seus átomos são reentregues à vida biológica e são reaproveitados na evolução aí, né, da matéria, etc. e tal. Bom, com o desencarne e desfazendo os veículos físicos, os veículos mais baixos ou menores do duplo etérico, que é o caso do corpo físico, que é o corpo denso, o duplo etérico ele também passa por transformação. O duplo etérico ele pode ser reconstruído para uma encarnação, parte dele pode ser aproveitada por uma reencarnação. Então ele chama duplo etérico justamente porque ele tem sempre duas ligações, uma com o espírito e outra com o plano material, com o corpo denso. Então o duplo etérico ele fornece exatamente todo o sentido aferente e eferente entre o corpo mental e o corpo físico. Sem ele não daria para reencarnar. Então o que nós estamos vendo é que na verdade a reencarnação é um processo de expansão do duplo etérico. E o corpo astral e o intelecto, ou seja, a mente concreta do ser, ela continua existindo, por incrível que pareça, mesmo com o desencarne do ser. É aí a memória do espírito. Então, nós estamos vendo, antes do espírito, nós estamos vendo alguns corpos que compõem, digamos assim, a expansão desse espírito para que ele possa viver o ambiente da reencarnação, ou seja, o ambiente do aproveitamento das experiências no campo causal, de acordo com a necessidade. Só que o campo causal, ou seja, o plano causal, o plano de causa e efeito, ele não existe somente no plano material. Eu não posso associar a matéria somente ao plano causal. O plano causal, ele existe também em outros, digamos assim, níveis da existência. E ele basicamente vai nos acompanhar durante muito tempo. Ou seja, não dá para imaginar um universo, não dá para imaginar um campo onde eu não tenha, digamos assim, efeitos. Se eu não tivesse a questão do efeito sobre as minhas ações, a minha vida não teria sentido e todos os meus investimentos como ser, seja eles no campo mental, emocional ou material, não teriam resultados, não teriam retorno. Então, se eu plantasse uma semente na lei do Pai, e esse é o termo mais correto que a gente pode existir, ou seja, plantar uma ação dentro da seara do Pai, dentro da lei do Pai, dentro da lei do universo, a lei então agiria para que essa semente tivesse um resultado. Então, não saberia se essa semente foi boa ou foi má, ou seja, o resultado não me traria um resultado bom nem mal, eu não teria o efeito da criação, e a emanação do meu ser, que é o grande processo da vida, o ser emana porque ele produz o tempo todo na área do pensamento, na área do sentimento e na área do comportamento, eu não teria um retorno disso, eu não teria um efeito disso, esse efeito não seria educador, esse efeito não seria, digamos assim, algo que fizesse com que o meu espírito crescesse e entendesse melhor a lei do Pai. A lei do Pai é muito grande, ela tem uma extensão infinita, por assim dizer. E o meu espírito carece de entender toda essa palavra, ou seja, todo esse dinamismo, toda essa vida, toda essa sabedoria do Pai. Como é que ele vai entender se não tiver retorno? Como é que ele vai compreender se ele não puder plantar na lei do Pai? Então, o plano de causa, né, o plano causal, o plano de causa e efeito, que funciona dentro da lei do Pai, é uma grande dádiva para todos nós, para que a gente possa evoluir, certo? Então, nós vimos aí
uma parcela do nosso ser, que é o quaternário inferior, que vibra e se renova a cada reencarnação, sendo que algumas dessas parcelas desse quaternário inferior se mantêm a cada reencarnação e depois reconstrói um corpo físico para a continuidade da sua evolução. Esse corpo quaternário inferior, é importante que se entenda, ele é o que nos, digamos assim, permite o processo da reencarnação, mas ele continua existindo. Então, ele, na verdade, é o próprio processo da reencarnação em si, que pode retornar ao plano da matéria. Ele em si é o próprio processo. Se ele não existisse, não haveria o processo da reencarnação. Ele, sim, é o formalizador da possibilidade de que a gente possa investir em todo um processo biológico, fisiológico, para que a gente possa reencarnar no corpo físico. Então, sem ele, não daria para fazer isso. Então, o que nós estamos vendo é esse acoplamento de corpos é, na verdade, a reunião de elementos que são periféricos entre o ambiente que eu preciso chegar, no caso, eu quero chegar ao ambiente da matéria reencarnada, então eu vou unindo elementos, eu vou unindo camadas periféricas, e eu poderia dizer, então, que o duplo etérico é uma camada periférica para que o meu espírito possa, então, vivenciar uma reencarnação num corpo físico. Então, eu tenho o advento do meu duplo etérico, e aí eu tenho o advento, evidentemente, do meu corpo astral para angariar e fazer a sede dos sentimentos, das emoções, dos desejos, das ambições, das dores morais, etc. e tal, porque ali fica um grande repositório de experiência na forma de uma linguagem extremamente profunda, como é o caso da sensação, da emoção, dos desejos, dos prazeres, das dores morais. Isso tudo é um repositório de informação profunda demais, tá? Muito avaliado pela psicologia, embora a psicologia não entenda isso como corpo astral, ela possa entender como inconsciente, mas também nós podemos entender dessa forma que está válida a informação, porque nós temos acesso a ela através também da psicologia. O próprio Divaldo Franco, inspirado pela mentora Joana de Ângeles, tem escrito muito sobre a psicologia, ou seja, a psicologia espiritualista muito profunda que trata diretamente do corpo astral. E aí o intelecto, que também é um outro repositório de informação. Mas o intelecto, ele é uma mente concreta, consciente, superficial, que vai se renovar a cada reencarnação, ou seja, ela vai se reestruturar a cada reencarnação. No âmbito do pensamento do espírito, ou seja, do corpo mental, do campo mental do espírito, que é muito acima do intelecto, esse corpo mental já tem um outro tipo de cuidado com relação à emanação e à criação de seus pensamentos. Pensamento ali no corpo mental é uma coisa muito séria. Ele não pode ser realizado de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, o intelecto, ele é um treinamento para que nós possamos cada vez mais nos aproximar da intuição do corpo mental. Mas ele não pode, digamos assim, ser adotado pelo corpo mental como via de pensamento e de decisão, porque o intelecto é extremamente discursivo, ele é de aprendizado, ele é meio de aprendizado para nós, para o espírito, mas ele não é, digamos assim, a conclusão final do conhecimento, ele é só um meio de aprendizado, ele é um meio de raciocínio. Quem pode assimilar todo o conhecimento final é o corpo mental. Aí, já numa estrutura, digamos assim, bastante elevada em relação ao tipo de raciocínio que nós vamos construindo na nossa vida. Os raciocínios são importantes, porque eles passam pela experimentação. Por isso que o intelecto é tão subordinado a mudanças e ele se desequilibra tanto, sobretudo quando ele tem que lidar com as questões emocionais e as questões sentimentais, porque ele é, na verdade, um ambiente desequilibrador. E no sentido desequilibrador, que ele precisa dessa, como é que eu vou colocar assim, dessa insegurança para poder experimentar. Eu vou falar um pouquinho de aviação aqui. O Brasil, ele comprou aí fez um contrato com a Saab, uma empresa sueca, que construiu um avião de guerra chamado Gripen. E o Brasil escolheu esse avião por vários motivos, né, para reformular a frota de defesa aérea dele, do espaço aéreo brasileiro. O Brasil é um país que não constrói armas de ataque, de invasão. O Brasil constrói armas
e compra armas defensivas. Bom, no mundo que nós estamos, extremamente compreensível, no mínimo defensivo tem que ter, tá? Então vamos entrar em questões políticas, mas todo mundo se amasse, não precisava de guerra, esse não é o momento da discussão aqui agora, claro, isso é uma coisa que nós vamos chegar lá. Mas por enquanto vamos entender o escopo que eu quero falar aqui, que eu quero mencionar. Existe um país aqui, muito próximo de nós, que é a Venezuela, que tem um avião russo, que é um chamado Sukhoi. Essa aeronave é muito cara, ela contém um conceito diferente, orientalizado, russo, que obrigaria os pilotos brasileiros a refazerem todo um estudo, toda uma mudança de pensamento para poder operar os Sukhois. Imagina o intelecto. Então, imagina o intelecto que está acostumado a reencarnar no novo cérebro e agora tendo que tomar conhecimento das funcionalidades daquele cérebro. É parecido um com o outro, eu estou falando de uma questão cerebral, fisiológica, mas aí podemos fazer uma associação com um piloto brasileiro que tem que pilotar, de repente, um Sukhoi. Então, ele tem que adaptar conceitos culturais, inclusive, para poder pilotar um Sukhoi. Mas ele está mais próximo de pilotar esse Sukhoi porque ele já pilota um caça brasileiro, para ele é mais fácil. Bom, esse já é um primeiro exemplo. Aí, no segundo exemplo, agora, eu queria dizer, bastante interessante, voltado à questão do intelecto e das intermitências que fazem com que a instabilidade do intelecto torne possível a questão das experiências, ou seja, uma certa insegurança torna possível as questões das experiências. Esse Sukhoi, esse jato soviético, ele tem dois... como é que em aviação não sei dizer o nome, mas vocês já viram que o avião ele tem as asas, eles têm as asas inferiores e ele tem um flap vertical, né, que fica assim em pé lá atrás. É um flap que fica alto assim, lá atrás. O Sukhoi tem dois flaps, e eles ficam meio deitados, né? São dois flaps. Então, quando o avião quer virar para a esquerda, para a direita, esse flap tem que virar assim, certo? O Gripen tem um só, como é a maioria dos aviões normais. Dizem os especialistas que o Sukhoi tem mais estabilidade por causa dos dois flaps, assim, certo? Ele consegue uma certa estabilidade melhor na hora de fazer as manobras dele. O Gripen não. O Gripen ele tem uma estabilidade, digamos assim, quase que instável, por causa de um flap só. Mas por que a Força Aérea Brasileira preferiu esse Gripen? Porque, dado a essa estabilidade, digamos assim, nervosa, ela é um pouco mais nervosa, o Gripen conseguiria manobras mais impossíveis do que o Sukhoi. E se o piloto se acostumar com esse tipo de equipamento, e ele treinar nesse tipo de equipamento, ele consegue entrar por envergaduras, digamos assim, de manobrabilidade que o Sukhoi não consegue. E aí tornaria o Gripen um caça superior, apesar de ser um caça mais barato. E aí se tornaria mais inteligente no combate de defesa. Aí o que nós estamos notando com isso? O que eu quero dizer com isso? Eu peguei um exemplo militar aqui, porque o campo militar ele é repleto de informações muito boas. Até para nós desenvolvermos pensamentos em cima da questão espiritual também. O intelecto, ele age muito em cima desse flap único. Ele precisa dessa certa, digamos assim, volatilidade, dessa certa, digamos assim, ele precisa ser chocado pelas experiências, ele precisa estar nessa instabilidade do mundo no qual nós estamos, através do plano de causa e efeito, para que ele se desenvolva. Nessa estabilidade, ele ganha muita força. É igual pegar um equilibrista em cima de uma corda. O exercício para ficar em cima daquela corda é tremendo. E aí eu pergunto, imagina um equilibrista que passa horas em cima de uma corda, fazendo exercícios de equilíbrio, quando ele está andando no chão. Quem tem mais equilíbrio andando no chão? Eu ou ele? Com certeza ele, porque ele desenvolveu num ambiente de instabilidade, num ambiente que exige dele um esforço tremendo, né? Uma capacidade de se equilibrar muito maior do que a minha, porque eu fiquei mais ali acomodado naquele ambiente seguro. Por isso as encarnações extremamente seguras, digamos assim, no sentido material, do conforto, onde o indivíduo não encontra problemas, não encontra dificuldades de forma alguma, essas encarnações nem tanto auxiliam o espírito a desenvolver todo o desiderato de evolução que ele escolheu antes de reencarnar. E uma reencarnação assim, muito cômoda,
é um verdadeiro desastre para o espírito, que depois ele retorna para o plano espiritual, enfrentando uma série de dificuldades com o próprio ser. Então, por isso, antes da gente reencarnar, a gente ajoelha, promete mundos e fundos para os nossos mentores, diz que vai fazer e acontecer, pede as dificuldades, na hora que chega aqui a gente começa a reclamar na Terra, porque a gente se esquece, sem dúvida, daquilo que a gente pediu. E quando vem as dificuldades, a primeira coisa que a gente faz são as preocupações, os medos, e aí a gente começa a botar a culpa em fulano, explicando, em pacote do governo, em situação, em pandemia, blá, 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 blá. Esse é o ser evoluído que está na Terra. Ele é incapaz de retroagir, identificar que o plano causal que ele está é um plano de grande oportunidade que ele escolheu e que ele precisa dele para evoluir, para crescer. Vamos continuar o nosso estudo. Nós estávamos falando do quaternário inferior. E aqui nós estamos representando esse quaternário com um quadrado, né? 4 cantos iguais, 4 lados iguais. Espero que eu tenha desenhado 4 lados iguais. Então nós temos, na formação desse quaternário inferior, nós temos corpo astral, que é a sede dos sentimentos, emoções, desejos, prazer e dor. Nós temos o duplo etérico, que é a sede das sensações e dos sentidos físicos. Nós temos o corpo físico, que é a condensação do corpo astral na matéria, e nós temos o intelecto, que manipula as ideias. Então, basicamente, essa seria a estrutura do nosso quaternário inferior. A estrutura muito conhecida da gente. Quando eu olho para o duplo etérico, que é a sede das sensações, dos sentidos físicos, eu posso logo imaginar um vegetal. Exatamente, o vegetal já tem essa estrutura. Aliás, a sensação e o sentido físico começa a ser desenvolvido lá no ambiente do vegetal. E então, o corpo físico ele está muito mais ligado ao mineral do que tudo. Ou seja, o corpo físico da gente ele é baseado na matéria. A matéria é mineral. Ela é baseada no átomo mineral. E ela vai evoluir a partir daí. Então, nós temos o quê? Nós temos a condensação do corpo astral na matéria na forma do corpo físico. E a gente tem o duplo etérico fazendo a ligação entre o espírito e o corpo físico. O corpo físico é como eu dissesse assim, que ele esvaiu todo o desejo, todo digamos assim, a formalização que existe dentro do corpo astral, ele, digamos assim, ele satura tudo aquilo que existe no corpo astral na forma de um corpo físico, para viver as experiências da matéria. Então, o nosso corpo físico é um buscador, por assim dizer, das experiências que estão no corpo astral. Ou ele vai buscar para solucioná-las, ou ele vai buscar por atraso. Um dos dois ele vai fazer, por apegos ou por evolução, ou por libertação. Então, evidentemente, com o nascer, o corpo físico, ele vai manifestar, como reflexo do que existe no corpo astral, uma série de atrações. Essas atrações não estão no corpo físico. Ele é apenas um manifestador, ele é apenas uma condensação. Então, vamos pegar o exemplo de Judas, quando ele vai reencarnar. Judas, quando vai reencarnar, como é que ele reencarna no colegiado de Jesus? Judas não era um espírito atrasado, tão atrasado assim. Ele pede aos mentores para reencarnar no colegiado de Jesus. Então, se ele sabia da missão de Jesus da Terra, ele não era um espírito atrasado, ele estava numa colônia realmente bem informada. Os mentores dizem para ele, mas Judas, olha, não é bom você reencarnar agora, nesse momento, porque você tem uma série de atrações ainda pela riqueza, pelos prazeres, você já venceu muita coisa, mas a questão das atrações que ainda estão no teu corpo astral precisam ser vencidas. Mas a Judas insiste, pede para que o pedido dele seja levado a Jesus. Porque ele entende que no colegiado de Jesus ele poderia vencer essas atrações pela riqueza e cumprir uma missão difícil no apostolado do Cristo. Bom, Jesus aceita e ele reencarna. O que acontece com Judas quando ele reencarna? Reencarnando, condensando um corpo material e se esquecendo daquilo que ele era no mundo espiritual, então, as atrações anteriores que se encontravam no corpo astral pela riqueza, pela materialidade, pelos desejos de domínio até de grandeza que Judas tinha, acabam
fazendo com que essas atrações façam com que ele cumpra a missão dele de forma, digamos assim, um pouquinho equivocada, embora ele atinja os resultados. Mas ele se sente atraído por essas coisas. Essa condensação vai fazer com que ele cumpra a missão dele junto a Jesus. Porque se Judas não tivesse tido atração pelas coisas materiais, pela libertação do povo palestino, do povo romano, porque ele não entende a missão de Jesus, que era um outro tipo de libertação, ele certamente, digamos assim, não teria tido as ações que ele teve, que foi entregar Jesus, que foi realizar todo o disparar do processo da crucificação. Então a missão de Jesus não funcionaria. Então o que estava de negativo no corpo astral dele funciona. Faz com que Judas tome aquele caminho. Mas ele falha, talvez no final, por escolher a via do suicídio. Aí existe uma falha. Mas mesmo assim ele consegue cumprir a missão dele. E que foi difícil. Então, o que havia no corpo astral dele era elemento suficiente para ajudá-lo na missão do Cristo, porque isso tinha que se manifestar, porque senão ele não faria a entrega de Jesus. Então, não seria consciente, com toda a sua evolução que ele tinha no mundo espiritual, que ele faria a entrega de Jesus. Ele faria somente inconsciente. Consciente ele não conseguiria fazer. Bom, então nós temos aí um exemplo do corpo astral se manifestando, esvaindo-se, saturando-se no corpo físico. Ok, vamos continuar. Como a gente vai ver agora a curva da evolução, eu queria falar um pouco sobre a Trindade. Nós conhecemos a Trindade na Igreja Católica, ou na Igreja, como Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui a gente vai colocar a coisa de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou olhar duas trindades agora. Eu vou olhar a Trindade, quando eu me direciono ao Criador, a Deus, ao nosso Pai, e vou olhar a Trindade quando eu me direciono à nossa centelha divina. Tá bom? Para que a gente possa entender, adentrar melhor o entendimento do estudo. Então, nós temos lá Deus, a inteligência, o amor. Deus é a suprema inteligência, a causa primária de todas as coisas. E é o amor absoluto, na sua forma mais absoluta, substancial, perfeita. Então, nós temos o ambiente do amor, Deus. Bom, nós temos agora o Pai, que é o verbo, ou o amante. E nós já vimos isso nesse estudo. Então, relembrando, o pai é o verbo, ou amante. Amante é um verbo, ou seja, quem ama, está sempre amando. Ou seja, a função do verbo é realizar algum processo, é realizar alguma ação. Então, o pai é um verbo. Normalmente, Jesus se dirigia ao pai, se dirigia ao verbo, ou no dizer judaico, ao logos. O logos é quem faz as coisas acontecer, é quem executa o pensamento do amor, do pai, da inteligência, é o verbo. Então, a manifestação da inteligência é a palavra, ou seja, o verbo. A inteligência pensa, o verbo manifesta. Então, o pai é a ação, é o verbo. E aí nós temos o quê? O filho, que é o Cristo, que é o amado. O filho é o resultado da ação do verbo no universo. E esse Cristo, nós já vimos que é uma coletividade de vidas, embora esteja sendo referenciado como uma vida singular, ele pode ser singular no sentido de que ela é absoluta também, mas ele é o amado. Então, Deus é o amor, o Pai é o amante e o Filho é o amado. Eu tenho aí a Trindade completa, os três amores. Eu tenho as três execuções da lei. Eu tenho, então, a Trindade completa, com seu formato, digamos assim, meta-espiritual. Vamos avançar um pouquinho. Vamos ver agora a nossa centelha divina, as correlações com o nosso Pai. É importante. Então, o Pastorino fala da tríade superior, que é a nossa individualidade. E nós temos, então, a centelha divina. Essa centelha divina é o quê? Na verdade, é a nossa mônada divina. Se eu fosse fazer a ligação dela, eu faria diretamente com Deus. A inteligência, o amor. Faria dessa forma. Mente espiritual, ou seja, a mente criadora. Quem é que cria? Quem é que executa as coisas? É o verbo. Então, eu tenho aqui na relação do Pai, eu como filho, eu tenho então a minha mente espiritual. E, finalmente, nós temos aqui o Espírito, a individualidade, que é o Filho da centelha divina, que, na verdade, se nós somos a Trindade divina, é o Filho Cristo. Então, nós podemos ver em nós a mesma realidade do Pai, embora em escala muito menor, mas, evidentemente, realizando processos muito parecidos com o Pai, embora em escala muito pequena. Então, aí nós temos uma apresentação clara da nossa centelha divina, ou seja, da nossa tríade superior agora formalizada na individualidade, o que é que a nossa centelha divina fez. Olhando para isso, fica mais claro
ver que a imagem e semelhança minha com o Pai não é o quaternário inferior, não é o corpo físico, não é o duplo etérico, não é o corpo astral, não é o intelecto, mas a nossa tríade superior. Essa sim é a nossa imagem e semelhança do Pai. Ela faz sentido. Aí nós temos agora bem claro em nossa mente o que é o nosso corpo indestrutível, o que é o nosso corpo insubstituível, o que é, na verdade, a essência do nosso ser. Bom, claro, nós temos aqui uma representação. Pensar sobre isso, sentir isso, é um outro processo, é um voo místico que nós estamos aprendendo a realizar. Vamos em frente. Agora nós vamos começar a entrar na curva evolução e evolução. Diz lá o nosso querido professor Carlos Pastorino, lá na página 26. Numa projeção linear, esse triângulo torna-se achatado, formando uma linha horizontal. Dentro dela, porém, está contida, ou seja, incluída ou envolvida a centelha divina, o eu profundo, acompanhado de sua mente e do espírito recém-individualizado. Então, o pastor está dizendo o seguinte: uma vez que o ser, por emanação do raio de luz, que é o raio que vem da mente incriada, que é o Pai, que é Deus, ele se afasta, ele começa naturalmente a se congelar, e ele vai se congelar na matéria. E aí o professor Pastorino vai dizer que esse nosso triângulo superior, essa nossa mônada divina, aquele triângulo que nós mostramos no slide anterior, ele vai se achatar. Ele pode fazer isso. Ele tem essa capacidade de se achatar. Mas o achatamento que se dá aqui não é um achatamento material, como nós estamos pensando, é um achatamento no nível da substância espiritual que nós não podemos, assim, 100% compreendê-lo. E ele vai passar a viver com o seu eu profundo dentro, ou seja, dentro do nosso quaternário inferior. Ele vai adentrar a matéria, por assim dizer. Ele vai se fazer carne. A energia vai se fazer matéria. O verbo vai se fazer carne. Porque normalmente a gente vê o verbo se fazendo carne somente na passagem de Jesus, que Deus mandou seu filho, o verbo se fez carne. Não, veja bem. Essa realidade que Lucas traz para a gente tem a ver com a nossa vida. Vamos lá. Ora, se Jesus também é filho de Deus e se fez carne, nós também somos filhos de Deus. Também nos fizemos carne. O verbo se fez carne. A energia se fez matéria. É isso. Essa linha, portanto, que contém a centelha divina, é Lúcifer. É portadora da luz. É o polo oposto do espírito. É o adversário, ou seja, chamado diabo, que teremos que vencer pela evolução e que tantas vezes foi personificado nos evangelhos. Acho fabuloso, como o Pastorino coloca dessa maneira, porque nós sabemos já e aprendemos que Lúcifer significa o portador da luz, aquele que sai do sistema e se afasta de Deus, mas continua sendo o portador da luz. Porque como nós vimos aqui nos estudos anteriores, que a gente vem passando, por mais que um raio de luz se afaste do Sol, ele nunca deixa de ser raio. Ele pode se congelar, ele pode se transformar na sua forma, mas nunca deixa de ser raio. Então você não consegue desligar um raio de luz do Sol. Essa analogia com Deus e as suas centelhas divinas é igual. Ou seja, eu não posso apartar jamais um filho do Pai. O filho, então, no caso, que se afasta do Pai vibratoriamente, ou seja, é o portador da luz. É luz. Ou seja, luz quer dizer luz, portador da luz. E não é o portador da luz, ele não é iluminado, ele é a própria luz. Uma coisa é ser iluminado exteriormente, outra coisa é ser o portador da própria luz. Não sei se vocês entenderam isso. Uma coisa é ser iluminado. Ah, eu sou uma pessoa iluminada, porque ainda não tem luz própria. Aprenda a construir luz própria. Uma chamada de atenção, entenda, nós temos que aprender a construir luz própria. Temos que aprender a desenvolver essa luz que está dentro da gente. Por enquanto, a gente é iluminado pela religião, pelo pensamento dos mentores, pelo pensamento dos autores, pelo trabalho na caridade que a gente vai aprendendo a fazer. Estamos sendo iluminados, mas ainda não possuímos luz própria. Ou seja, não despertamos a luz própria que existe dentro de nós. E, evidentemente, que essa luz, achatando-se e se ocultando dentro da matéria para enfrentar um processo de evolução,
que acontece? Ela vai para o polo oposto dela mesma, que é a matéria. Ela se condensa, aí o verbo se faz carne, a energia se faz matéria. E a matéria, então, é o oposto, porque, na verdade, é o outro lado, é a outra forma dessa mesma substância, que é a luz. E muitas vezes esse diabo foi personificado no Evangelho. Então, a partir de agora, nós vamos começar a pensar diferente. Nós vamos definir adversário não como mais a matéria. Nós vamos definir a matéria como, digamos assim, como o polo oposto do espírito. Então, eu vou chamá-la de inimigo, por enquanto, ou o diabo, como você quiser. E eu vou definir adversário como outra coisa, que nós vamos vendo aos poucos aqui. O adversário não é o inimigo. Vamos continuar os nossos estudos. Mais para frente a gente chega lá. Bom, a centelha divina, o eu profundo, comandará toda a evolução do espírito, através desse e de todos os demais veículos materiais que forem sendo paulatinamente formados por ele. E assim ela vai poder, se expressar cada vez mais no mundo de causa e efeito. Agora vamos entender uma coisa aí. Vamos parar para entender uma coisa aí. O que está acontecendo exatamente aí, nesse momento? Peraí, a centelha divina, ela vai impulsionar a evolução do ser. Paulatinamente, ela vai desenvolver todo o nosso quaternário inferior pelos processos da evolução. Ela vai organizar a formação dos nossos corpos, das nossas reencarnações. E como é que ela vai fazer isso? Primeiro ponto, ela precisa estar em nós para poder fazer isso. Ela não pode estar fora de nós. Ela deve estar intrinsecamente dentro do ser. E ela deve estar também, ao mesmo tempo, em toda a estrutura vibratória do ser, que vai além do seu corpo físico, para ela poder fazer isso. Então, nós temos aí a tríade superior. No começo, alguns slides atrás, nós vimos o seguinte. Nós vimos que essa tríade superior, ela tem dentro de si, ela possui dentro de si todas as possibilidades. Ora, vamos entender uma coisa. Deus possui dentro de si todas as possibilidades. No livro dos Espíritos, diz assim, que o mundo espiritual é o mundo primitivo, que o mundo espiritual é o mundo natural, e que a matéria nem precisaria existir, nem precisaria ter existido. Olha que interessante. A matéria nem precisaria ter existido, que o mundo espiritual viveria sem problema nenhum. Mas a matéria aconteceu, ela existiu. Houve uma ocorrência que levasse ela a existir. Ora, se a matéria não existia, ela poderia inclusive não ter existido, significa que antes, no plano espiritual, no mundo natural, no mundo primitivo, não havia matéria. Onde estava a matéria? Se ela não existia. Ela era uma possibilidade. Ela era, na verdade, o quê? Ela era uma possibilidade de se passar a existir. Mas ela não, digamos assim, ela não podia não ter uma possibilidade de existência. Então o Balde vai dizer o seguinte, que a matéria nada mais é do que o espírito condensado na forma material. Que ele simplesmente se fez carne, se fez matéria. Então ela existia dentro do ser como possibilidade. Então é aquela condensação. Oxigênio, água e gelo. A matéria seria o gelo, a água seria o espírito. Ou melhor, a água seria a energia e o oxigênio seria o espírito. Se nós fôssemos comparar assim. Todos são a mesma substância. O que se encontra diferenciado é o estado vibratório de cada um deles. Então, dentro lá da tríade superior, existia a possibilidade da matéria. Pastorino, o que ele faz? Ele fala o seguinte, que nesse momento, antes da existência da matéria, ela era um ponto obscuro, sem conhecimento do ser, dentro dele. Para que o ser pudesse adentrar a matéria, ele cairia no processo de Lúcifer, ou seja, portador da luz, na direção de algo obscuro. E aí, o que vai acontecer? Esse processo aí, a centelha divina, pelo processo do afastamento de Deus, no qual ela vai se congelando vibratoriamente. E aí, veja bem, não é a centelha divina que está se congelando, ela está se transformando, ela está rebaixando, digamos assim, transformando a sua substância de centelha numa substância menor.
E aí, Pastorino está querendo dizer com isso o seguinte, que ela se achata e ela agora vai viver dentro da matéria, aí representada por uma linha horizontal, desculpe. Oriental não, horizontal. Eu tenho agora a centelha divina oculta. Por isso que se diz que essa nossa centelha divina está oculta dentro de nós. E ela está lá, escondida, de alguma forma, precisando se manifestar. Então, antes eu tinha a matéria como possibilidade. Agora eu tenho a centelha divina como possibilidade que eu tenho que manifestar através da minha evolução e do meu crescimento. É o que ela espera de nós. Mas ela trabalha, é o que diz Pastorino, ela não fica parada. Ela vai organizar o crescimento e a evolução do ser. Por aí, compreendemos que, tendo baixado suas vibrações até o átomo material, daí se iniciará a subida, através do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, do reino nominal, até voltar ao reino divino, ou, como dizia Jesus, ao reino de Deus. E aí, só uma paradinha para pensar aqui. Então, quer dizer o seguinte, a centelha divina se lança numa experiência, ela se lança, digamos assim, num processo de crescimento, de evolução, vai atravessar todos esses reinos aí, que vai sair lá do átomo material. Veja bem, ela, na verdade, está funcionando já dentro do átomo material. E daí ela vai começar a fazer um processo de subida, organizando um corpo cada vez mais denso. Ela vai organizar o seu quaternário inferior. Lembra que nós dissemos que esse quaternário inferior não pode morrer durante a evolução. Uma parte dele, que é o corpo denso físico, vai se renovando a cada encarnação e o duplo etérico vai se adaptando nessas formalizações. Ou ele é aproveitado, ou ele pode até ser feito um novo duplo etérico, de acordo com as evoluções que vão sendo feitas. E aí tem teoria, tem espírita que diz que não é feito, tem outro que fala que é aproveitado. Essa não é a questão. Nós precisamos entender onde a gente está passando, onde a gente vai pisar. E aí, eu vou atravessar esses 4 reinos aí. Na verdade, 5. Desde o átomo até o reino nominal, são 4 reinos, são 5 reinos. Só a centelha divina mesmo, para fazer isso. E aí vai dizer, né? Até voltar ao reino divino, ou, como dizia Jesus, ao reino de Deus. Então, evidentemente, formalizou toda a evolução no reino barôntico da matéria, construiu-se esses corpos e eles atravessaram as reencarnações e cumpriram a etapa da evolução individual no reino material, e agora eles vão cumprir a etapa no reino do perispírito, depois do campo mental, depois vai para o campo espiritual definido mesmo, para valer, campo espiritual, corpo mental acima, campo mental acima, depois vai voltar para o plano divino, e aí começa uma aventura fabulosa. Aí sim ele readquire todas as qualidades divinas para poder fazer a sua reentrada no plano divino, na casa do Pai, como disse Jesus. E aí ele vai dizer, embora passando acima do homem por outros reinos que desconhecemos em virtude de nossa pequenez e atraso, como o reino angélico, reino arcangélico e reino seráfico, como diz aí o Pastorino. Então nós podemos ver que além da evolução do próprio plano espiritual que a gente toma conhecimento através da literatura e dos contatos da mediunidade, existem outros reinos, que são os reinos angélico, arcangélico e o reino seráfico, e diz ainda Pastorino que existem mais reinos acima disso, até voltar à casa do Pai. Então, quer dizer, tem muita coisa boa para fazer, muita alegria para viver. Isso é maravilhoso. Então, esse retorno à casa do Pai, que o filho pródigo toma a decisão de ir adiante, seguindo a sua evolução com retidão, ou seja, aplicando perfeição, que é o ato de ser reto nas suas atitudes, naquilo que ele já consegue compreender, isso para nós é um caminho maravilhoso. É a nossa grande aventura da evolução. É a grande possibilidade nossa que nos aguarda, que nos espera, um caminho inteiro para nós depurarmos e nos tornarmos cada vez melhores. E aí vai dizer, né? Verifica-se assim a realidade palpável do ensino de Jesus, quando dizia, o reino de Deus está dentro de vós. Claro, o reino de Deus é a nossa centelha divina, é a nossa individualidade dentro de nós. É a mônada divina, é a partícula compartilhada de Deus em todo o universo, em nós. Está lá. Então eu tenho lá. Essa verdade pode ser dita a qualquer das fases evolutivas, porque dentro de todas e de cada uma delas está real e essencialmente o reino de Deus potencialmente contido. Então, quer dizer, o pastor está dizendo,
que em todas as nossas fases da evolução, desde o átomo mineral até o hominal e mais adiante adentrando o plano espiritual, essa realidade vai sempre existir. O reino de Deus está sempre dentro de nós. E em todo o universo, pelo fato de estar dentro de nós, ele está em todo o universo. Porque o universo é composto por vida, como nós já vimos, que é o Cristo, é a manifestação crística, é a criação, é o amado. Tememos mais uma vez, reino de Deus tem o mesmo sentido de nossas expressões, reino vegetal, reino mineral, reino animal, e por isso pôde Jesus afirmar, e o salmista também, vós sois deuses. Por isso que Jesus afirmou. Isso vem lá dos Salmos, nós somos deuses, é claro. Toda a nossa evolução, cada corpo da nossa evolução, cada fase, cada momento, só diz uma coisa, que nós somos deuses. E numa estrutura única, que não pode ser derrubada, não pode ser destruída, não pode ser afetada, essa estrutura permite que estruturas que vão sendo transformadas na evolução possam existir, vir a ser, adquirir formas cada vez mais diferentes no caminho de evolução. Então nós temos aí o quê? Plenamente mostrada que o reino de Deus está dentro de vós, não apenas como homens, como seres hominais, mas em cada momento da nossa evolução, desde a pedrinha do mineral até o reino nominal. Então, o animalzinho que você está vendo aí, que você tem na sua casa, seu cachorrinho que abana o rabo para lá e para cá, ele tem o reino de Deus dentro dele. Ele passou pelo reino vegetal igual nós passamos pelo reino animal igual ele está agora. E aí o que acontece? Esse animalzinho, ele, sem dúvida nenhuma, é tão filho de Deus quanto eu, quanto nós. Não há diferença. A plantinha que está lá é tão filha de Deus quanto nós. Ela só não chegou ainda no reino da consciência que nós estamos. Mas é plantinha, é filha de Deus. Por isso que o conceito de meu próximo é mais abrangente do que achar que meu próximo é só o reino, um indivíduo que já está numa carcaça humana igual a gente. Por isso que Francisco de Assis amava e amou e mostrou o amor por todas as facetas da natureza da forma com que ele nos mostrou. Era a formiguinha, o besorrinho. Engraçado quando a gente começa a compreender essas coisas, a gente já não quer mais matar bichinho nenhum, né? Antigamente, via uma formiguinha, já pisava assim, blá, blá, blá. Hoje em dia começa a mudar. O besorrinho, vai, pega o besorrinho, cuida do besorrinho aí na plantinha. No dia a Cristina estava lá na Aliança, foi tão legal, ela ganhou uma plantinha lá. Aí tinha um caramujinho na plantinha, ela não quis tirar, ela devolveu o caramujinho para a folhinha da plantinha. Isso parece besteira, mas é uma consciência. A vida superior tem que cuidar da vida inferior. Da mesma forma que a vida inferior nos provê com elementos para a gente poder existir na nossa vida superior. Então nós não podemos, assim, mais desconsiderar a vida pelas formas. Tudo é filho de Deus. Toda vida é filho de Deus. E a gente é acostumado a achar que é filho de Deus é o formato do homem. Porque a gente pensa em Deus com formato nominal igual a gente. E a gente quer incensar Deus igual estivesse incensando a gente, agradando a Deus da mesma forma que agrada o homem. Aí, de repente, a evolução vem, a gente começa a entender de outra forma. E nós convivemos no nosso mundo com outras raças, com outros seres. Graças a esses seres, a essas raças que nós estamos vivos. Como é que eu posso achar que a vida só existe em valor último se eu considerar unicamente a escala alimentícia, a escala alimentar? Quem está em cima da escala alimentar é mais filho de Deus que quem está embaixo não é. Não faz sentido isso. Da mesma maneira, dirigindo-nos a uma semente, poderíamos dizer a árvore está dentro de ti. É verdade. Então, se olhar para dentro de uma semente, pode dizer, a árvore está aí dentro de você. Ó. Tem uma sementinha, a árvore está lá dentro. Tá? Uma plantinha, vai nascer da semente. Da mesma forma que eu falo, Deus está dentro de você, a árvore está dentro da semente. É mentira? A possibilidade da árvore está onde? Está dentro da semente. Olha que beleza. E falando a um vegetal, poderíamos repetir, o reino animal está dentro de ti. É verdade, ó, lá dentro do reino vegetal está o animal. É o futuro do vegetal. É assim, a vida é assim. E dentro do animal, quem está? Nós. Claro. Eu posso dizer para o meu cachorrinho, olha, que dentro de você existe lá o reino nominal. E você vai chegar ao homem. Tudo são a formalização da vida. Acho muito legal quando o pastorino coloca a coisa dessa forma. Então,
a vida, Deus está em todos esses passos, em todos esses processos. Não poderia estar diferente. Paz e fraternidade, paz e bem. Beijo no coração.